E aí, gente, voltei, tudo bem? Esses dias eu falei no meu Instagram, nos stories, que eu faria a resenha de um produto que é lançamento. Então, se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não me segue. Então, se você não me segue, você já pode me seguir lá. E eu estou falando deste primer aqui da Vult. Gente, olha a situação disso. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu estava com algum produto na mão, não sei se era água micelar, alguma coisa assim, que eu acho que passou aqui, ó. Isso aqui tá desfazendo tudo. Olha isso. Então hoje eu começo de cara limpa pra gente fazer a resenha deste produto, beleza? Então eu vou começar falando da embalagem e como que o produto veio. Ele veio neste plastiquinho aqui, então ele veio lacradinho assim. Só que o que acontece? Todas as informações vêm neste plastiquinho. Então, se você tira e joga isso fora, você perde toda a informação. Aqui atrás vem o modo de uso, as precauções e os ingredientes. Então, se você tira isso e joga fora, já era, você perde. Então, eu não sei por que a Vult não colocou essas informações aqui na própria embalagem. Aqui, as únicas coisas que vêm, que vocês não vão conseguir ver, mas o que estava aqui, é Vult Primer Fluido, minimiza a aparência dos poros e linhas de expressão. Efeito mate, prolonga a fixação da maquiagem. 20 ml e aqui atrás vem que você tem que agitar o produto. Somente isso? Bom, então aqui neste plastiquinho vem o modo de uso que diz o seguinte: aplique o primer sobre a pele limpa, deixe secar antes de aplicar a maquiagem. Só isso. Então eu vou fazer a aplicação dele, eu vou aplicar aqui do lado esquerdo, porque depois eu vou aplicar a base no rosto inteiro pra gente ver a diferença, o que eu achei. Então, eu vou agitar a embalagem, como pede aqui. E ele tem essa embalagenzinha aqui, que é conta-gotas. Então, ele é um primer bem fluido. Se você aperta, ele cai. Ele parece com a base fluida da Vult, que é essa daqui. É a mesma embalagem, só muda a cor da embalagem, que essa é preta e essa é branca. Mas é a mesma coisa. Eu vou aplicar aqui na minha mão para vocês verem a consistência dele, ó. Então, ele é bem líquido mesmo, é igual a base. Bom, então eu vou aplicar deste lado aqui. Aqui foi o que estava na minha mão. E só um pouquinho aqui no nariz. E aí, com a mão mesmo, eu vou espalhar esse primer. Então, eu venho aqui com a mão mesmo, sem muito segredo, e vai espalhando até o rosto absorver. Quando você aplica ele, você sente que ele tem uma textura bem fininha, bem leve. Só que conforme você vai espalhando, ele começa a ficar meio siliconado. Então, é como se a textura dele mudasse conforme você aplica o produto. E aí, no final da aplicação aqui, antes mesmo do produto secar, você já percebe que ele deixa um aspecto bem aveludado na pele. Então, eu tô espalhando aqui, mas eu sei que ainda tá molhado. Eu sei que a minha pele ainda não absorveu tudo. Só que eu já consigo sentir essa sensação, sabe? De que tem uma película bem fininha aqui, de um primer mais siliconadinho, assim. Então, eu não sei o que acontece, mas é essa sensação que dá, que quando você aplica, você sente que ele é bem água, só que conforme você vai espalhando, ele acaba ficando numa textura mais grossa. Bom, então eu vou dar um zoom aqui. Por ele ter uma cor mais cor de pele, assim, ele é branco, só que ele tem um pouquinho de bege, assim. Quando você aplica na pele, ele deixa a sua pele um pouquinho mais branca, sabe? Só que isso não interfere na cor da base. Então, assim, visualmente, o que eu posso sentir de diferença de um lado pro rosto é que aqui eu consigo perceber nitidamente ao toque que tem uma camada aqui bem fininha de alguma coisa protegendo a minha pele. E desse lado aqui, que eu estou com a pele totalmente limpa, eu não passei nada, nem tônico, nem hidratante. Eu sinto mais a minha pele crua mesmo, sabe? Então, aqui com o primer, eu sinto eu consigo perceber um toque mais aveludado. Esse primer, ele promete um efeito mate. Visualmente, olhando aqui após a aplicação, eu realmente consigo perceber esse efeito. Parece mesmo que ele é mate.
Em relação à promessa de minimizar as linhas de expressão, eu não senti diferença de todas as vezes que eu usei. Em relação a minimizar os poros, eu consigo perceber uma leve diferença. Não é nada muito perceptível assim. É uma coisa muito sutil. Eu acho que por ele ter essa textura assim mais líquida, ele não cobre tanto os poros como se ele fosse um primer mais siliconado. Tem alguns primers que são bem grossinhos, que quando você passa, realmente você sente que tampa, assim, sabe? Cria uma película, assim, muito notável de que você tem alguma coisa ali por baixo, que realmente tá tampando todos os seus poros. Com esse primer, isso não acontece tanto. E esse produto promete, só que eu não consegui perceber uma diferença tão grande, assim, sabe? Em relação a isso, eu esperava mais. Agora, como eu disse, eu vou aplicar essa base aqui fluida. Eu vou aplicar no rosto inteiro pra gente ver a diferença dessa parte aqui que eu estou com primer e dessa que eu não estou com primer. Então, primeiro eu vou aplicar deste lado e depois eu aplico desse, tá? Então, eu vou colocar aqui na testa. Vou colocar aqui e aqui. E aí, com o pincel, eu vou espalhar normalmente, como eu sempre faço. Bom, base aplicada deste lado do rosto. O que eu posso dizer é que, realmente, o primer deixou a base um pouquinho mais mate do que ela costuma se comportar se eu não passar um primer. Quando eu aplicar do outro lado, vocês vão entender. Então, realmente deixa esse efeito mate quando eu aplico o produto. Eu acho que também, depois de eu ter aplicado a base, deu uma disfarçada a mais nos meus poros. Agora eu vou aplicar aqui desse lado. Base aplicada agora nos dois lados. E realmente foi aquilo que eu disse. Nesse lado aqui que eu estou sem o primer, a base ficou um pouquinho mais molhada. Só que, o que eu percebi usando esse primer? Eu fiz o teste mais ou menos de uma semana, alguma coisa assim. Então, eu usei ele de diferentes formas. Por exemplo, no primeiro dia, eu usei ele no rosto inteiro. E todos os dias eu passei essa base por cima. Por quê? Essa base aqui, ela não tem efeito mate. Então, o que acontece? A minha pele é muito oleosa. Então, ela deixa o aspecto da minha pele muito, 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 muito oleosa. Ela não consegue segurar a oleosidade do meu rosto. Então, eu falei, bom, se esse primer promete efeito mate, eu vou aplicar esta base que não é mate. Então, vai ter que dar uma segurada aí. Então, todos os testes que eu fiz, eu apliquei essa base aqui, todos. No primeiro dia, eu apliquei primer no rosto todo e apliquei a base no rosto todo. Nesse dia, eu percebi que não segurou a oleosidade no meu rosto, de jeito nenhum. Quando eu apliquei, ficou esse efeito mais mate mesmo, mais sequinho. Que se eu aplicasse só a base sozinha não ficaria, porém o primer não conseguiu se manter com esse efeito mate que ele promete. No segundo dia, eu apliquei só na metade do rosto, então eu apliquei só nessa metade, na outra metade eu não apliquei e apliquei a base em tudo. Parecia que eu não tinha aplicado primer no rosto, porque do mesmo jeito que esse lado aqui do rosto, que eu não tinha passado primer, estava, esse lado também estava onde eu tinha passado primer. Então, eu não consegui ver a diferença. No terceiro dia, eu apliquei este primer aqui, desse lado esquerdo, e um outro primer que eu tenho, que é mais siliconado, do lado direito. Como eles têm uma textura muito diferente, esse aqui é mais líquido e o outro é mais siliconado, eu pensei, bom, vai dar uma diferença aí bem grande, né? Se eu aplicar um primer numa metade e na outra um outro primer. E realmente foi isso que aconteceu. O outro primer, que é mais siliconado, conseguiu segurar mais a minha oleosidade, deixou a minha pele mate por um tempo maior. Então, assim, o que eu posso dizer sobre esse primer é que eu não consegui perceber uma diferença, assim, nas minhas linhas de expressão que eu tenho aqui abaixo dos olhos. Foi uma coisa, assim, que eu não consegui perceber. Em relação aos poros, deu uma leve disfarçada, mas também não foi nada muito... Eu esperava mais. Sobre o efeito mate, só na hora. Pra mim, infelizmente, foi só na hora. Eu acho que poderia ter segurado mais. Acho que nessa promessa aí, ele deveria ter cumprido melhor. E em relação a prolongar o efeito da maquiagem, eu acho que isso realmente ele cumpriu. Porque eu percebi, como eu usei por vários dias e por períodos longos, de 4 ou 8 horas, eu percebi que minha maquiagem, a minha base,
ela ficou com uma duração um pouquinho melhor. Então, nisso, né, de realmente manter a maquiagem ali fixada na pele, realmente cumpre. Eu acho que a única coisa, assim, que deixou a desejar mesmo, assim, pra mim, foi mais esse efeito mate e o fato de não ter segurado nada a minha oleosidade. Porque no dia que eu passei numa metade e na outra não parecia que eu tinha passado nada. Então, nesse sentido, assim, acabou me decepcionando um pouco. O que é uma pena, porque eu particularmente adoro os produtos da Vult e eu acho que esse primer, ele poderia ser melhorado nesse sentido. Talvez para você que tem uma pele de normal a seca, possa ser bom para você que ele realmente cumpra todas essas funções. Só que para quem tem uma pele oleosa, pode ser que não funcione. Ou o ideal é você usar esse primer e uma base que seja mate. Porque se você usar uma base que não tenha esse efeito mate, não vai durar. O primer, ele não vai conseguir cumprir com essa promessa. Bom, então é isso. Não tenho muito do que falar. Na embalagem vem pouca coisa. A embalagem é muito ok. Você consegue ter um controle muito legal do produto. O preço, né? Eu esqueci de falar. Ele custou R$27,90. Então eu achei um preço ok. Porém, né, eu esperava mais, então não excedeu as minhas expectativas assim. Mas então é isso, se você já tem, se você já testou, se você gostou, deixa aí nos comentários, me conta, me fala aí qual que é o seu tipo de pele, talvez se você tem a pele seca e se você usou e você gostou, deixa aí embaixo pra mim, pra eu saber a opinião de vocês também, tá bom? Então por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, avaliem o vídeo aí clicando em gostei, se inscrevam no canal e me segue também no Instagram e curte a página do Facebook, beleza? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, beijos, tchau!